Já imaginou ter um vislumbre, assim, da mente de Deus? Sentir o que ele sente. É essa a promessa da profecia. É, E é nesse universo fascinante que a gente mergulha hoje. que legal. Sejam bem-vindos ao nosso mergulho profundo no mundo da profecia e dos dons espirituais. Atendendo aos pedidos de vocês, É isso aí. vamos explorar a obra Não Apagueis o Espírito, Hum. de Fábio Coelho. Show. Um guia prático para a profecia, e a gente vai desvendar os mistérios e te ajudar a entender melhor esse tema. Muito bom. Mas antes de começarmos, Sim. não esqueçam de dar aquele esperto, É. seguir o canal para não perder nenhum episódio, Isso. ativar as notificações para saberem quando tem conteúdo fresquinho. É claro. É isso, claro. É claro. Compartilhem esse episódio com seus amigos. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas que, assim como você, Exato. buscam aprofundar seu conhecimento sobre fé e espiritualidade. Isso aí. E aproveitem para deixar nos comentários sugestões de livros sobre esses temas que vocês amam. Adoraríamos saber. Compartilhar conhecimento é multiplicar sabedoria. E pelo que vimos, você está em uma jornada de autoconhecimento e exploração espiritual. É. Então estamos animados para desvendar esses conceitos com você. Que legal. Vamos começar respondendo a pergunta que muitos se fazem. Que isso? E da profecia. É isso aí. Afinal, a palavra profecia, às vezes, é meio mística, né? Como se fosse algo distante da nossa realidade. Exatamente. Muita gente pensa que profecia é só prever o futuro. Tipo aqueles filmes de ficção científica. Sim. Mas, na verdade, Ah. vai muito além disso. É como se pudéssemos traduzir a mente e o coração de Deus em palavras humanas, Sim. transmitindo sua mensagem e seus planos. Oh, que legal. É como se fosse um canal direto de comunicação com Deus, mas é a mesma coisa. Sim, Essa ideia de profecia, ela mudou do Antigo para o Novo Testamento. mudou bastante, sim. No Antigo Testamento, a figura do profeta era muito centralizada. Sei. Pense em Moisés, Isaías, Sim. Jeremias. Figuras solitárias recebendo a mensagem divina. Entendi. Já no Novo Testamento, a Uhum. profecia se torna mais corporativa, ou seja, Ah. o Espírito Santo age por meio da comunidade da igreja como um todo. Entendi. É como se a responsabilidade de profetizar fosse compartilhada por todos os cristãos. E aí lembrei de um detalhe interessante que o livro menciona sobre a linguagem profética. Isso. Ele diz que não devemos usar frases como eu decreto ou eu ordeno quando profetizamos, né? Isso mesmo. Um ponto crucial. É. A profecia precisa vir de um lugar de humildade e submissão à vontade de Deus. Uhum. Não se trata de impor a nossa vontade, Uhum. mas de ser um instrumento da vontade divina. Sim. Afinal, quem somos nós para decretar ou ordenar qualquer coisa? É preciso reconhecer nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Faz total sentido. Mas e o amor, que papel ele desempenha na profecia? No livro, o autor parece bem enfático sobre esse ponto, né? Com razão. O amor é a base de tudo. Deus é amor. Se tudo que vem dele flui através desse amor. A profecia autêntica, então, precisa estar totalmente enraizada nesse amor. Sem amor, a profecia se torna vazia e sem propósito. Me lembra daquela intuição que uma mãe tem sobre seus filhos. Sim. Ela sente o que eles sentem, sabe quando algo não vai bem. Isso tudo vem do amor profundo que as conecta. Isso. Será que a profecia funciona de forma parecida? Quanto mais próximos estivermos do amor de Deus, mais clara se torna a nossa percepção. É uma analogia perfeita. É exatamente isso. E por falar em intuição, em percepção, como podemos diferenciar os verdadeiros profetas dos falsos? Sim. Afinal, sabemos que nem toda profecia vem de Deus. Verdade. Essa é É. uma questão super importante. No livro, o autor dá alguns sinais de alerta, né? Sim. Yeah. Fique atento a líderes que exigem obediência absoluta, que usam a gratidão como ferramenta de controle. Sei. Eles tentam criar uma dependência emocional em seus seguidores, impedindo-os de ouvir a voz de Deus por si mesmos. É o oposto do que a verdadeira profecia busca, que é nos aproximar de Deus e nos capacitar a discernir a sua vontade. É assustador como algumas pessoas se deixam dominar por esse tipo de manipulação. Mas é importante lembrar que a verdadeira profecia nos liberta e nos capacita a discernir a vontade de Deus por nós mesmos. E por falar em discernimento e enxergar a vontade de Deus, o que o livro diz sobre a visão profética. Me intrigou esse termo. É um conceito poderoso. É. A visão profética é como se enxergássemos o que Deus está fazendo, tanto no mundo espiritual quanto no nosso dia a dia. É como ter um vislumbre dos planos divinos em ação.
É como se tivéssemos uma lente especial para enxergar a ação de Deus nos acontecimentos ao nosso redor. Isso. E o livro usa um termo bem interessante, videntes, Sim. que se refere às mulheres com os olhos abertos para o espiritual. É uma perspectiva que, de certa forma, quebra alguns paradigmas, né? Sem dúvida. O termo videntes nos convida a repensar o papel das mulheres nas questões espirituais, reconhecendo sua sensibilidade e capacidade de percepção. Me fez pensar em Moisés e a sarça ardente. Ele precisou daquele encontro com Deus para realmente enxergar. Isso. Será que para desenvolver essa visão profética, também precisamos ter experiências com o divino, buscar essa intimidade com Deus através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação? Com certeza. A intimidade com Deus é fundamental para abrir os olhos do nosso coração e desenvolver essa sensibilidade. É como se a prática da fé fosse um exercício para aguçar nossa percepção espiritual e nos aproximar da visão de Deus. Mas e como a profecia nos ajuda a entender os tempos e as estações? Essa parte me deixou curiosa. A profecia nos ajuda a discernir em que momento do plano de Deus estamos vivendo e qual é a sua vontade para nós agora. Ela nos dá direção e nos orienta em meio às mudanças e desafios da vida. Sim. É como ter um mapa para navegar pelas águas da vida, sabendo para onde estamos indo. E o que Deus espera de nós em cada etapa da jornada. E como podemos evitar cair na armadilha de usar métodos do passado que já não se aplicam ao presente. Lembrei do episódio em que Moisés bateu na rocha em vez de falar com ela como Deus havia ordenado. Às vezes o que funcionou antes não é o que Deus quer agora, né? Exatamente. É preciso estarmos atentos à voz de Deus em cada momento, reconhecendo que seus métodos podem mudar de acordo com o tempo e a situação. A flexibilidade e a sensibilidade ao Espírito Santo são essenciais. O que funcionou no passado pode não ser a melhor solução para o presente. É como aquele ditado, a única constante é a mudança. Mas falando em prática, como a profecia se manifesta no dia a dia, existe um passo a passo para receber e transmitir uma mensagem profética. Sim. E o livro desmistifica essa ideia de que a profecia é apenas um download repentino de informação. Na verdade, é um processo que envolve devoção, revelação e sabedoria. Ok, vamos desvendar esse processo. O que significa devoção nesse contexto? É a mesma devoção que falamos antes, relacionada à nossa busca por Deus. Exatamente. A devoção é o alicerce, é o fundamento da nossa vida espiritual. Refere-se à nossa disciplina espiritual, à busca constante por Deus, por meio da oração, do estudo da palavra e da meditação. Entendi. Sem essa base sólida, a profecia se torna superficial e ineficaz. É como um atleta que se dedica aos treinos para alcançar o máximo desempenho. Legal. A devoção é o nosso treinamento espiritual. E a revelação seria o momento em que Deus fala conosco. Isso mesmo. É um momento em que Deus se comunica conosco. Seja por meio de sonhos, visões, impressões, através da sua palavra, ou até mesmo pela natureza. Deus usa a criatividade para se revelar. Que incrível. Deus se manifesta de tantas maneiras. Realmente, precisamos estar atentos aos sinais. E a sabedoria, como ela entra nesse processo. A sabedoria é o que nos permite interpretar e aplicar a revelação que recebemos. É discernir a vontade de Deus e transmitir a mensagem profética de forma clara e precisa. É como um filtro que nos ajuda a separar o joio do trigo, a entender o que é realmente de Deus e o que pode ser apenas a nossa própria interpretação e imaginação. Falando em joio e trigo, lembrei dos dons espirituais. Sim. Como eles se encaixam nessa história toda. Ótima pergunta. O livro faz uma distinção bem interessante, dividindo os dons espirituais em 3 categorias. O dom de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito Santo. Cada categoria tem um papel específico na edificação da igreja e na expansão do reino de Deus. Gostei dessa divisão. Nunca tinha pensado dessa forma. Quais são as características de cada categoria? O dom de Deus é a salvação. Sim. A nossa reconciliação com Ele por meio de Jesus Cristo. É o presente mais valioso que podemos receber. A base de tudo. Sem a salvação, os outros dons perdem o sentido, né? É o ponto de partida para a nossa jornada de fé. Isso. E os dons de Cristo, quais são? Os dons de Cristo são os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre.
Sim. Eles capacitam a igreja para o serviço, o crescimento e a maturidade espiritual. Sim. São como pilares que sustentam a igreja, cada um com sua função específica, mas todos trabalhando em conjunto para a edificação do corpo de Cristo. E os dons do Espírito Santo, como se diferenciam dos dons de Cristo? Os dons do Espírito Santo, como línguas, cura milagres e discernimento de espíritos. São mais individuais, capacitando cada cristão para servir a Deus e ao próximo. São ferramentas que nos empoderam para manifestar o poder de Deus e testemunhar do Evangelho. Nossa, quanta informação! É incrível como Deus nos equipa de tantas maneiras para cumprirmos seus propósitos. Mas no livro, o autor enfatiza a importância da comunidade no desenvolvimento da profecia, né? Sim, a profecia floresce em comunidade, não no isolamento. Precisamos uns dos outros para crescer, aprender, discernir e usar nossos dons para edificação mútua. É como um jardim onde cada planta precisa de nutrientes, luz solar e água para se desenvolver plenamente. Show? Na comunidade encontramos o suporte, o encorajamento e a correção de que precisamos para florescer. E por falar em suporte e encorajamento, o livro também nos dá dicas práticas de como desenvolver nossos dons proféticos de forma responsável e humilde, né? Sem dúvida, a prática é essencial. Sim. E o livro nos aconselha a buscar confirmação de outros, né? Começar com pequenas profecias e não ter medo de errar. Afinal, o erro faz parte do processo de aprendizado. Que bom! É encorajador saber que Deus nos concede graça para errar e aprender. Mas como podemos aplicar a profecia no nosso dia a dia? Boa pergunta. Como ela se manifesta nas diferentes áreas das nossas vidas? A profecia pode se manifestar de diversas formas. Nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões que tomamos, na forma como servimos a Deus e ao próximo. Sim. O importante é estarmos atentos à voz de Deus e buscar sua orientação em tudo. É como uma bússola que nos guia na direção certa. Isso. A profecia nos ajuda a tomar decisões mais sábias, a evitar erros e a viver uma vida mais plena e significativa. Mesique, e quais são os desafios que enfrentamos ao nos aventurar nesse universo profético? Quais são as armadilhas que devemos evitar? Dos grandes desafios é o discernimento, a capacidade de diferenciar a voz de Deus, da sua própria voz, ou de outras influências. É preciso estarmos enraizados na palavra, em comunhão com o Espírito Santo, em constante cumprir por o voz do sistema, Deus, para não nos desviarmos do caminho. É como navegar um mar cheio de ondas e correntezas. Precisamos de um barco firme, um bom mapa e um capitão experiente para não naufragar. E as críticas? Sim. A rejeição, como lidar com isso? Nem sempre as pessoas estão abertas à mensagem profética. E podemos enfrentar resistência por causa da nossa fidelidade a Deus. Verdade. Mas como Jesus nos ensinou, não podemos nos deixar intimidar pela oposição. Isso? A fidelidade a Deus e a sua palavra deve ser nossa prioridade, mesmo diante das adversidades. E para finalizar essa primeira parte, gostaria de destacar a importância de cultivarmos um coração puro e humilde para desenvolvermos nossos dons proféticos. Afinal, a profecia não é para autopromoção ou busca por poder, mas para servir a Deus e ao próximo com amor e dedicação. Concordo. O livro é bem categórico nesse ponto. Sem amor e humildade, a profecia se torna distorcida e perde seu verdadeiro significado. Preciso ter cuidado para não cairmos na armadilha do ego, né? Exatamente. O objetivo da profecia é edificar, encorajar, consolar, conduzir as pessoas à vontade de Deus, sempre com o coração cheio de amor e compaixão. Mas como lidar com a responsabilidade de transmitir uma mensagem profética? Afinal, é algo que devemos levar a sério com cuidado e temor a Deus. Sem dúvida. A profecia exige responsabilidade e discernimento. Não podemos sair por aí profetizando qualquer coisa sem antes buscar Deus em oração, com uma mensagem com outros e ter a certeza de que ela vem realmente do Espírito Santo. É como um médico que precisa ter muito cuidado ao prescrever um medicamento. Entendi. E como lidar com o medo de errar? Afinal, somos humanos, né? É importante lembrar que Deus nos concede graça para errar e aprender. O importante é termos um coração sincero, buscar a Deus com humildade e estarmos dispostos a corrigir nossos erros quando necessário. Mas é fundamental buscar a confirmação de outros cristãos maduros. Isso. Para termos certeza de que a mensagem que estamos transmitindo é realmente de Deus. É como um sistema de freios e contrapesos que garante a segurança da profecia. Boa. E a frustração, quando uma profecia não se cumpre. Como lidar com isso?
É preciso lembrar que Deus é soberano. E seus planos nem sempre são os nossos planos. Sim. Às vezes uma profecia pode não se cumprir da forma como esperamos ou no tempo que desejamos. Mas isso não significa que Deus falhou ou que a profecia era falsa. É como uma semente que precisa de tempo para germinar. Exato. Nem sempre vemos os resultados de forma imediata, mas podemos confiar que Deus está trabalhando em seus propósitos. Exatamente. E para encerrar essa primeira parte, deixo uma reflexão. O que você tem feito para desenvolver seus dons espirituais e sua sensibilidade à voz de Deus? Que pergunta poderosa. É um convite para avaliarmos nossa devoção, nossa busca pela presença de Deus. Nossa disposição em servir ao próximo e nosso compromisso em viver de acordo com a sua vontade. Afinal, o desenvolvimento dos dons espirituais não é um fim em si mesmo, mas um meio para manifestarmos o amor de Deus e contribuir para a expansão do seu reino. Mas como conciliar a vida prática com o desenvolvimento espiritual? Afinal, temos responsabilidades, trabalhos família e tantas outras coisas que consomem nosso tempo e energia. É verdade. Encontrar tempo para a nossa vida espiritual em meio à correria do dia a dia é um desafio. Sim. Mas é preciso ter em mente que a nossa comunhão com Deus é a base de tudo. É a fonte da nossa força, da nossa paz, da nossa sabedoria. É como um celular que precisa ser recarregado para continuar funcionando. Isso. A vida espiritual também precisa ser alimentada. Exatamente. E para finalizar, deixo um desafio. Reserve um tempo hoje para se conectar com Deus, ouvir sua voz e pedir que Ele revele sua vontade para a sua vida. Permita que o Espírito Santo guie esse processo de descoberta e desenvolvimento dos seus dons espirituais. Que desafio inspirador! É um convite para nos abrirmos à ação de Deus em nossas vidas e nos tornarmos instrumentos seus. Na próxima parte vamos explorar mais a fundo os dons espirituais e suas características. Fiquem ligados. Combinado. E aí prontos para continuarmos nosso mergulho no mundo dos dons espirituais. Vamos lá. Na primeira parte exploramos a natureza da profecia, a importância do amor e da humildade. Isso. E como diferenciar profetas verdadeiros dos falsos. Agora vamos aprofundar nos dons do Espírito Santo. Lembra daquela divisão em 3 categorias que o livro apresenta? Sim, lembro. O dom de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito. Essa divisão me deixou super curiosa. Mas antes de mergulharmos nos dons do Espírito Santo, queria entender melhor a diferença entre os dons de Cristo e os dons do Espírito. Sim. Eles atuam da mesma forma. Ótima pergunta. É aí que a gente vê a beleza da diversidade na obra de Deus. Enquanto os dons de Cristo, os 5 ministérios são dados para equipar a igreja como todo. Os dons do Espírito Santo são mais individuais, capacitando cada cristão para servir a Deus de maneira única. Então é como se os dons de Cristo fossem a fundação de um prédio. Isso. E os dons do Espírito Santo fossem os diferentes materiais e ferramentas que usamos para construir cada apartamento, cada espaço. Exatamente. Cada um com sua função específica. Mas todos contribuindo para a construção da obra. Os dons de Cristo estabelecem a base, a organização da igreja, e os dons do Espírito Santo nos dão os recursos para realizar a obra de Deus de forma prática e poderosa. E quais são esses dons do Espírito Santo que nos capacitam para essa obra? O livro cita alguns. Sim. O livro destaca alguns dons, como a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, os dons de curar, a operação de milagres, a profecia, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Nossa, quanta variedade! Parece que o Espírito Santo realmente nos equipa com tudo o que precisamos. Mas como cada dom se manifesta na prática, o livro se aprofunda nisso. Com certeza, o autor explora cada um desses dons, mostrando como eles podem operar na vida do cristão. Legal. Que tal começarmos pelo dom de línguas? Boa. É um dos mais conhecidos e às vezes gera bastante curiosidade e até controvérsia. Vamos lá, confesso que o dom de língua sempre me intrigou. É a capacidade de falar em outras línguas que a gente não conhece naturalmente. Isso. Pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Isso mesmo. É como se nossa boca se tornasse um instrumento do Espírito Santo para transmitir mensagens divinas. Que legal. Mas qual é o propósito? Para que serve falar em línguas que ninguém entende? Essa é uma pergunta que muitos se fazem. O livro menciona 3 propósitos principais pelo dom de línguas. O evangelismo, a edificação da igreja e a edificação pessoal. Então o dom de línguas não é apenas um fenômeno místico ou emocional, Não. mas uma ferramenta para a obra de Deus. Exatamente.
quando usado de acordo com a vontade de Deus e com ordem e decência, como Paulo nos ensina em suas cartas, o dom de línguas pode produzir frutos incríveis na vida dos cristãos e na expansão do reino de Deus. E como funciona o dom de línguas no evangelismo? Se você dar um exemplo prático. Imagine que você está em uma missão em um país distante, onde não se fala português. De repente, o Espírito Santo te capacita a falar fluentemente o idioma local, Nossa, transmitindo a mensagem do evangelho para as pessoas. que incrível. Seria como se o Espírito Santo fosse o nosso tradutor universal, quebrando as barreiras linguísticas para que o evangelho seja pregado. Exatamente. E o livro cita um exemplo bíblico disso, de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E pessoas de diferentes nações os entenderam em seus próprios idiomas. Quando dessa história, foi um marco na história da igreja. A partir dali, o evangelho começou a se espalhar pelo mundo com uma força incrível. Sem dúvida, o Pentecostes foi um divisor de águas, mostrando o poder de Deus para alcançar todas as nações. E além do evangelismo, o livro também fala da edificação da igreja como um propósito do dom de línguas. Sim. E como o dom de línguas edifica a igreja. Quando usado em conjunto com a interpretação de línguas, o dom de línguas pode trazer mensagens de Deus para a igreja, edificando a fé e esperança e o amor entre os irmãos. Legal. É como se Deus estivesse falando diretamente à sua igreja. Entendi. Mas e a interpretação de línguas como funciona? É um dom separado. Sim. A interpretação de línguas é o dom que capacita um cristão a traduzir a mensagem transmitida em línguas para a língua que a igreja entende. Então é como se a interpretação de línguas fosse a legenda que nos permite assistir a um filme em outro idioma. Exatamente. A interpretação de línguas torna a mensagem acessível a todos, promovendo a edificação e unidade da igreja. E por fim, o livro menciona a edificação pessoal como um dos propósitos do dom de línguas. Sim. E como o dom de línguas edifica o próprio cristão. Quando oramos em línguas, nosso espírito se comunica diretamente com Deus, expressando sentimentos e necessidades que talvez não consigamos colocar em palavras. Sim. É uma forma de intimidade com Deus, que vai além da linguagem humana. É como se o Espírito Santo intercedesse por nós. É uma conexão profunda com o coração de Deus. Exatamente. A oração em línguas nos fortalece espiritualmente, nos aproxima de Deus. Sim. E nos enche da sua paz. Mas é importante lembrar que o livro também alerta para alguns equívocos sobre o dom de línguas. Que bom que você tocou nesse ponto. Importante esclarecermos para evitar distorções e abusos. Um dos equívocos mais comuns é a ideia de que o dom de línguas é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. É verdade. Já ouvi pessoas dizerem que se você não fala em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. Mas o livro discorda dessa visão, né? Sim. O livro argumenta que o dom de línguas é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, mas não a única. Existem outras manifestações do Espírito Santo na vida do cristão, como o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Que bom. É reconfortante saber que o Espírito Santo se manifesta de diversas formas em nossas vidas. Com certeza. E o livro também questiona a ideia de que o dom de língua seja superior aos outros dons. Ah, sim. Tem gente que supervaloriza o dom de línguas como se fosse um símbolo de status espiritual. Isso. Mas o livro nos ensina que todos os dons são importantes, né? Exatamente. Paulo, em suas cartas, nos ensina que cada dom tem sua função específica no corpo de Cristo e nenhum dom é mais importante que o outro. Todos os dons são dados para a edificação da igreja e para a glória de Deus. É como um time de futebol onde cada jogador tem sua posição e sua habilidade. O importante é que todos joguem em conjunto para alcançar a vitória. Perfeito. Cada um de nós tem um dom especial dado por Deus. Sim. E quando usamos nossos dons em unidade e amor, o corpo de Cristo se fortalece e a obra de Deus se expande. Que lindo. É inspirador perceber como Deus nos equipa de tantas maneiras para realizarmos seus propósitos. Mas e os outros dons do Espírito Santo? Vamos explorá-los também. Com certeza. Ainda temos muito a descobrir sobre os dons do Espírito Santo. Que tal falarmos sobre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento? Sim. Estou curiosa para saber como esses dons se manifestam na prática. A palavra da sabedoria é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de aplicar o conhecimento de Deus de forma prática, sábia e oportuna. Como se tivéssemos um conselheiro divino ao nosso lado. É como se o Espírito Santo nos desse a resposta certa na hora certa. Exatamente. A palavra da sabedoria nos ajuda
a tomar decisões sábias, a resolver conflitos. A aconselhar outros com discernimento e a viver de acordo com a vontade de Deus. Que tom precioso. E a palavra do conhecimento, como ela se manifesta? A palavra do conhecimento é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de receber informações sobrenaturais sobre pessoas, situações ou acontecimentos. É como se o Espírito Santo abrisse nossos olhos espirituais para vermos além das aparências. Isso. Para termos acesso a informações que não poderíamos saber naturalmente. Isso mesmo. A palavra do conhecimento pode se manifestar de diversas formas. Por meio de sonhos, visões, impressões, revelações, ou até mesmo por um conhecimento repentino e sobrenatural sobre algo que não tínhamos como saber. Que incrível. E para que serve a palavra do conhecimento? A palavra do conhecimento pode ser usada para edificar a fé, encorajar os desanimados, revelar segredos ocultos, trazer à luz a verdade e confrontar o erro. É como se Deus nos desse um vislumbre do seu conhecimento infinito, para que possamos agir com sabedoria e discernimento. Mas como podemos diferenciar a palavra do conhecimento de um simples palpite ou intuição? A palavra do conhecimento vem acompanhada de uma certeza, de uma convicção sobrenatural que não vem de nós mesmos. É como se Deus nos dissesse, eu te mostrei isso e você pode ter certeza de que é verdade. É uma revelação divina que vai além da nossa capacidade humana de compreensão. Entendi. É algo que transcende a lógica e o conhecimento humano. E o dom da fé, como ele se manifesta? O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de crer em Deus de forma extraordinária, realizando proezas que seriam impossíveis pela força humana. É como se tivéssemos uma injeção de fé sobrenatural. Isso. É a fé que move montanhas, que nos impulsiona a ir além dos nossos limites. Exatamente. O dom da fé nos capacita a realizar grandes coisas para Deus, a superar obstáculos, a enfrentar gigantes e a viver uma vida de milagres. Que dom maravilhoso. Me faz lembrar de Davi enfrentando Golias. Sim. Que exemplo de fé inabalável. Com certeza. A Davi é um exemplo inspirador de como a fé em Deus nos capacita a vencer desafios que pareciam impossíveis. E falando em vencer desafios, falamos sobre os dons de curar. Vamos lá. É incrível como Deus usa pessoas para curar doenças e restaurar a saúde. É uma demonstração do seu amor e compaixão. Sem dúvida. Os dons de curar são a capacidade que o Espírito Santo nos dá de ministrar cura física, emocional e espiritual às pessoas. É como se Deus estendesse suas mãos para nos tocar e nos curar. E como podemos desenvolver esses dons? É preciso ter um coração cheio de amor e compaixão. Sim. Buscar a Deus em oração, pedir a unção do Espírito Santo e ter a ousadia de impor as mãos sobre os enfermos e orar por sua cura em nome de Jesus. É como se fôssemos instrumentos nas mãos dos médicos. Exatamente. E por falar em poder sobrenatural, que tal explorarmos a operação de milagres? Sim. Milagres são eventos extraordinários Isso. que desafiam as leis da natureza. É como se Deus suspendesse as leis naturais para manifestar seu poder e sua glória. Exatamente. A operação de milagres é um sinal poderoso de Deus, quebrando paradigmas, desafiando a lógica humana e confirmando a sua palavra e o seu poder. É como se Deus nos dissesse, para mim nada é impossível. Com certeza. E a Bíblia está repleta de exemplos de milagres. A multiplicação dos pães e peixes, a ressurreição de Lázaro, a abertura do Mar Vermelho. Milagres nos desafiam a crer no impossível e a confiar no poder de Deus para realizar seus propósitos. Esses milagres nos mostram que Deus está acima de tudo. Isso. E que nada pode impedir seus planos. Mas e a profecia, como ela se manifesta como dom do Espírito Santo? A profecia como dom é a capacidade de receber e transmitir mensagens de Deus para edificar, encorajar, exortar. E consolar a igreja. É Deus falando diretamente ao seu povo. É como se tivéssemos um canal direto de comunicação com Deus, recebendo instruções, orientações e palavras de conforto. Exatamente. A profecia nos guia, nos orienta, nos corrige e nos impulsiona a viver de acordo com a vontade de Deus. E o discernimento de espíritos, como ele se manifesta. O discernimento de espíritos é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de identificar a origem e a natureza das manifestações espirituais, discernir entre o bem e o mal, entre o verdadeiro e o falso. Sim. É como ter um radar espiritual que nos alerta para os perigos. É essencial para não sermos enganados. Com certeza. O discernimento de espíritos nos protege de enganos, de influências malignas, e nos capacita a andar em vitória contra as forças espirituais da maldade.
E por fim, vamos falar sobre a interpretação de línguas, que já mencionamos brevemente. A interpretação de línguas é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de traduzir a mensagem transmitida em línguas para a língua que a igreja entende. Ok. É como se fôssemos um intérprete da ONU traduzindo mensagens importantes. É fundamental para que a mensagem seja compreendida por todos. Com certeza. A interpretação de línguas garante que as mensagens transmitidas em línguas sejam compreendidas e edificantes para toda a igreja. Nossa, quanta riqueza e diversidade nos dons do Espírito Santo. É inspirador perceber como Deus nos equipa de tantas maneiras para servirmos a Ele. Exatamente. Cada dom é único e especial. E quando usado de acordo com a vontade de Deus e em amor, Sim. produz frutos incríveis na vida da igreja e no mundo. É como uma orquestra, onde cada instrumento tem sua beleza e sua importância. Perfeito. A igreja é como uma orquestra divina e cada um de nós tem um instrumento especial para tocar. Quando nos unimos em amor e unidade, Sim. a sinfonia do Espírito Santo ecoa por toda a terra, levando a mensagem do Evangelho, a cura. A libertação Sim. e a esperança a todos os povos. Que lindo. É emocionante pensar na beleza e no poder da igreja quando ela se move em unidade e em harmonia guiada pelo Espírito Santo. Mas como podemos desenvolver e usar nossos dons espirituais de forma prática? É preciso ter um coração quebrantado diante de Deus. Buscar a sua presença em oração, meditar na sua palavra, Sim. estar em comunhão com outros cristãos e ter a ousadia de usar nossos dons para servir a Deus e ao próximo. É como um músculo que precisa ser exercitado. Quanto mais usamos nossos dons, mais eles se desenvolvem. Exatamente. É preciso sair da zona de conforto e colocar nossos dons em prática, confiando que o Espírito Santo nos capacitará. Que desafio inspirador. Mas como podemos vencer a insegurança e o medo de errar? Deus não espera de nós perfeição, mas sim um coração sincero e disposto a aprender. Ele nos concede graça para errar e nos levanta quando caímos. Que alívio! E como lidar com as críticas e a rejeição que às vezes acompanham o uso dos dons espirituais? Nem todos estão abertos à ação do Espírito Santo. Sim. Podemos enfrentar resistência por causa da nossa fé. Mas como Jesus nos ensinou, não podemos nos deixar intimidar. Isso. A fidelidade a Deus deve ser nossa prioridade. A história da igreja está repleta de exemplos de cristãos que sofreram perseguição, mas permaneceram firmes e deixaram um legado de amor e esperança. Exatamente. O sofrimento por amor a Cristo não é derrota, mas vitória. É a marca daqueles que se dispuseram a pagar o preço por seguir a Jesus. Que lindo! E para finalizar essa segunda parte, qual desafio você deixa para os nossos ouvintes? Identifiquem os dons espirituais que Deus lhes concedeu e busquem desenvolvê-los e usá-los para a sua glória e para o bem do próximo. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos. O Espírito Santo está com vocês. Que lindo! Na próxima parte, vamos explorar mais a fundo o processo da profecia. Como receber e transmitir mensagens de Deus de forma responsável e eficaz. Fiquem ligados. Chegamos à parte final do nosso mergulho no mundo da profecia e dos dons espirituais. Nas partes anteriores, exploramos a natureza da profecia, a diferença entre os dons de Cristo e os dons do Espírito Santo e mergulhamos em cada um desses dons. Agora, vamos desvendar o processo da profecia, como receber e transmitir mensagens de Deus de forma responsável e eficaz. Preparado? Com certeza. É como se estivéssemos aprendendo a navegar em um mar desconhecido com a ajuda de um mapa e uma bússola. A profecia nos guia, nos orienta, mas exige de nós sabedoria, discernimento e sensibilidade para interpretar os sinais e seguir a rota certa. Perfeito. E no livro, o autor nos apresenta 3 elementos essenciais nesse processo profético: a devoção, a revelação e a sabedoria. Me lembro que a gente já tocou nesses pontos antes, mas agora vamos nos aprofundar neles. Começando pela devoção, como ela se conecta com a profecia. A devoção é o alicerce da nossa vida espiritual. É o nosso compromisso em buscar a Deus de todo o coração, em conhecê-lo mais profundamente através da oração, da meditação e do estudo da sua palavra. Sem essa base sólida, a profecia se torna superficial e ineficaz. É como um relacionamento, né? Se queremos conhecer alguém profundamente, precisamos investir tempo, atenção, dedicação. Exatamente. A devoção é a base do nosso relacionamento com Deus. É ela que nos permite ouvi-lo com clareza e discernir sua vontade para as nossas vidas. E oração? Que papel ela desempenha nesse processo? A oração é o nosso canal direto de comunicação com Deus. É por meio dela que expressamos nossos sentimentos, anseios, dúvidas e também que ouvimos a sua voz. É como se a gente ligasse para Deus e tivesse uma conversa particular com Ele. Mas como saber se estamos realmente ouvindo a voz de Deus na oração?
Às vezes a gente confunde nossos próprios pensamentos e desejos com a voz dele, né? Verdade. É um desafio constante. O livro nos ensina a discernir a voz de Deus, buscando a confirmação na sua palavra, na paz que ela produz em nossos corações e na concordância com outros cristãos maduros. Entendi. É como se a voz de Deus fosse uma peça de um quebra-cabeça, que se encaixa perfeitamente com a sua palavra, com a paz no nosso coração e com a confirmação de outros irmãos. Mas além da oração, o livro também destaca a importância da meditação na palavra de Deus. Sim. A meditação é essencial para assimilarmos os ensinamentos bíblicos e para que a palavra se torne viva em nossos corações. É como se plantássemos uma semente, regássemos e cuidássemos dela para que germine e dê frutos. Mas como colocar a meditação em prática? Escolha um trecho da Bíblia que te chamou a atenção, leia-o com calma, reflita sobre o seu significado, como ele se aplica à sua vida e converse com Deus sobre o que você está aprendendo. É como saborear um bom café, apreciando cada nuance do aroma e do sabor. E a revelação, qual é o papel dela nesse processo? A revelação é o momento em que Deus se manifesta, nos concede um vislumbre dos seus planos e propósitos. É como se Deus abrisse uma cortina e nos permitisse dar uma espiadinha no que está preparando. Que emocionante. E como a revelação acontece na prática? De diversas formas. Através de sonhos, de visões, de impressões, de um conhecimento repentino, de uma palavra que ouvimos em um culto, ou até mesmo através da natureza. Deus usa a criatividade para se comunicar conosco. Nossa, Deus realmente fala conosco de muitas maneiras. Mas como podemos diferenciar uma revelação genuína de Deus da nossa própria imaginação? O livro nos ensina a avaliar a revelação à luz da palavra de Deus, buscando a confirmação de outros cristãos e, acima de tudo, submetendo tudo à vontade de Deus. É como um filtro que separa o ouro da impureza. Entendi. É preciso ter discernimento para não confundir os sinais. E a sabedoria, qual o papel dela? A sabedoria é o que nos capacita a interpretar e aplicar a revelação que recebemos de Deus. É a capacidade de discernir o tempo certo, o modo certo e as palavras certas para transmitir a mensagem profética. É como um chefe de cozinha que sabe usar os ingredientes certos e na medida certa para preparar um prato delicioso. Mas, como podemos desenvolver essa sabedoria? A sabedoria é um presente de Deus. Se pedirmos a Ele, Ele nos dará liberalmente. Mas também precisamos nos esforçar para crescer em conhecimento, discernimento e experiência. A leitura da Bíblia, a meditação, a comunhão com outros cristãos e a observação da vida são excelentes formas de desenvolvermos a sabedoria. É como um músculo que precisa ser exercitado. Mas, no livro, o autor também fala sobre os desafios do caminho profético, né? Quais são as dificuldades que podemos enfrentar? Sim, o caminho da profecia nem sempre é fácil. Podemos enfrentar resistência, oposição, críticas e até perseguição. É como uma corrida de obstáculos. Haverá momentos de dificuldade, de cansaço, de vontade de desistir, mas a recompensa final vale a pena. E qual é a recompensa? A recompensa é ver vidas transformadas, o reino de Deus se expandindo, a glória de Deus sendo manifestada na terra. É um privilégio fazer parte da obra de Deus e contribuir para que seus propósitos se cumpram. Mas e o medo de errar? É natural sentirmos medo, né? Com certeza. Mas o livro nos ensina que o erro faz parte do processo de aprendizado. O importante é ter um coração sincero, buscar a Deus com humildade e estar disposto a corrigir nossos erros. Deus nos concede graça para errar e nos levanta quando caímos. Que alívio! E como lidar com a frustração quando uma profecia não se cumpre da forma como esperávamos? É preciso lembrar que Deus é soberano e seus planos nem sempre são os nossos planos. Às vezes uma profecia pode não se cumprir no tempo que desejamos, mas isso não significa que Deus falhou ou que a profecia era falsa. É como uma semente que precisa de tempo para germinar e crescer. Deus está trabalhando, mesmo que de forma invisível aos nossos olhos. Exatamente. E para finalizar nosso mergulho, quero te encorajar a se aventurar no mundo da profecia, a buscar Deus com todo o seu coração e a se disponibilizar para ser seu instrumento. Que lindo! É um convite para que nos abramos à ação de Deus em nossas vidas e façamos a diferença no mundo. E para quem nos acompanhou nesse mergulho, qual mensagem você deixa? A profecia é um presente de Deus para a igreja. Quando usada com amor, sabedoria e responsabilidade, se torna uma ferramenta poderosa para a expansão do reino de Deus. Que final inspirador. E obrigado por compartilhar conosco seus conhecimentos e por nos guiar nesse mergulho profundo no mundo da profecia e dos dons espirituais. Foi enriquecedor demais. O prazer foi meu. Espero que esse mergulho tenha inspirado você a buscar mais de Deus e a se tornar um instrumento poderoso em suas mãos. Com certeza. E para você que está nos ouvindo, continue explorando esse tema fascinante. Leia o livro Não Apagueis o Espírito. Busque a Deus em oração, converse com outros cristãos e permita que o Espírito Santo te guie nesse processo de descoberta e desenvolvimento dos seus dons espirituais. A gente se encontra no próximo mergulho profundo. Até lá!